Shalom, shalom, boa tarde. 13 de Iyar, 5.784, a contar da criação. 21 de maio de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na semana da Parashá Behar, que significa no monte. E esta é a nossa Parashá, que está no capítulo 25, a partir do verso 1, e nós vamos até o capítulo 26 e o verso 2, né, para podermos estar aí estudando, fazendo as nossas reflexões dentro da Parashá semanal. Esta Parashá é a nona dentro do livro Vaikra, né, Levítico, e é a 32ª porção dentro do ciclo 5.784, né? Então, o ciclo são de 54 porções, né? Estamos na 32ª e nós temos aí pela frente, né, mais 22 porções para completarmos o ciclo. Corresponde a 22 semanas que nós temos pela frente aí, de acordo com o calendário, né? Então, nós temos aí essa nossa Parashá da semana, essa Parashá Behar, mais a próxima Parashá, que é Berukotai, elas normalmente são lidas juntas ou estudadas juntas, né? Mas esse ano, como nós estamos no ano bissexto ou no ano embolístico, né? Então, elas são lidas separadas, estudadas separadamente, né? Então, Berukotai significa nos meus estatutos, e Behar, que é a nossa Parashá desta semana, no monte ou na montanha, né, especificando exatamente o Monte Sinai, né? Então, são os nossos estudos que nós temos pela frente, também, né, certas curiosidades para nos localizarmos, né? Então, por isso que a Parashá Behar mais a Parashá Berukotai, este ano não são estudadas juntas, né, por causa do ano embolístico, né, que é o ano bissexto, ok? Os nossos mestres, né, nos falam que Behar quer dizer na montanha, e fala mais especificamente de acordo com o Monte Sinai, tendo em vista que o capítulo 25, verso 1, né, de cara já diz, né, Deus falou com Moshe no Monte Sinai, né? Então, já fala, então, exatamente o Monte Sinai. Então, o Midrash também declara que Deus escolheu dar a Torá no Monte Sinai, porque o Monte Sinai é a menor das montanhas ali, naquelas cercanias, segundo o Midrash Tehillim 68:9, né? Porém, suscita uma pergunta, né, nesse sentido. Se Deus desejava dar a Torá em um lugar indicativo de humildade, seguramente um vale não teria sido mais apropriado? Certamente Sinai é a menor das montanhas, ali naquela cercania, mas mesmo assim ela ainda é uma montanha e dificilmente sugere modéstia e humildade. Então são as observações que Irashi traz para que nós possamos refletir dentro desse aspecto. Além disso, a nossa Parashá ficou conhecida pelo nome Na Montanha, né? Se ficou conhecida na montanha, então como, né, os comentaristas falam, né, que o Monte Sinai, né, Behar, no monte ou na montanha, por ser a menor das montanhas ali existente, né, para indicar humildade, né, mas o nome Na Montanha, né, então traz de qualquer forma que há realmente uma montanha, e uma planície, um vale, seria mais espelhado à questão da humildade, como assim o requer. Porém, por isso só na montanha, sem mesmo um esclarecimento de que se trata do Monte Sinai, a menor das montanhas. Seguramente o título Na Montanha, por si só,
já perdeu qualquer conotação de humildade nessas observações aí. A necessidade da humildade no serviço de Deus varia de acordo com o nível de conhecimento e de crescimento espiritual da pessoa. Em geral, uma pessoa se encaixa dentro de 3 categorias. Essas 3 categorias, elas primeiro a iniciante, a segunda o intermediário e o terceiro é o avançado. Antes de nós falarmos sobre esses 3 níveis, né, para nós termos uma conotação melhor sobre a questão de berrar, né, no monte ou na montanha, por ser a menor das montanhas e indicar realmente uma questão de humildade, né? Segundo os comentaristas que falam tanto no Talmud como no Midrash, algo mais profundo do que essa simples explicação, a menor das montanhas. Então há, de fato, segundo os nossos sábios, né, algo ainda mais elevado, mais profundo dentro dessa realidade. As montanhas que ali se encontravam, né, nas cercanias do Monte Sinai, eram montanhas em que os idólatras eles levavam os seus ídolos nos grandes montes, né? Então, segundo a capacidade de cada um, procuravam os montes maiores. E justamente o Monte Sinai, por ser o menor dos montes, os idólatras não buscavam o Monte Sinai para colocar ali seus deuses, seus ídolos, né? Então eles procuravam as outras montanhas que eram maiores do que o Monte Sinai. Então este é um dos aspectos mais profundo, mais espiritual, que os nossos mestres comentam, porque que Deus escolheu o Monte Sinai. Porque o Monte Sinai, ele nunca foi tocado, né, como um altar para idolatria. Então, o Monte Sinai, dentro daquelas cercanias das montanhas, o Monte Sinai foi o único que não foi contaminado com ídolos, certo? Por isso fala a menor das montanhas. E dentro desse aspecto, realmente sugerindo a questão de humildade, os idólatras, eles procuravam os maiores montes para colocarem os seus deuses, né, que arremete para arrogância, prepotência, orgulho, entendeu? Enquanto que o Monte Sinai, o menor dos montes, né, ele traz a mensagem da humildade, e é um monte que não foi contaminado com idolatria, entendeu? Então, por isso, o nosso serviço a Hashem, ele precisa ser com humildade e sem contaminação com idolatria, né? Então nós temos que tomar esses cuidados. Ou seja, aonde nós realizamos, né, as nossas preces, né, precisa evitar qualquer tipo de quadro, estatuetas, etc. e tal, que possam arremeter para uma idolatria, né? Então, tome cuidado com isso daí. Por exemplo, existe uma coisa que as pessoas, na sua inocência, né, ou na sua fé simples, ou uma fé simplória, aceitam presentes ou adquirem, comprando o famoso elefante da sorte, né? Então, esse elefante da sorte, as pessoas compram, colocam dentro das suas casas e normalmente colocam o dito cujo do elefante da sorte, né, de costas para a porta principal, né, onde arremete a questão de cair por terra quem entra na casa de olho gordo, olho mau, olho ruim, que não sei que lá, etc, etc, etc. E obviamente existem várias outras estatuetas que isto é idolatria, remetem exatamente à questão do Deus da sorte. É um elefante, é o galo da sorte, né? E por aí afora vai. Então existem vários tipos de estatuetas em forma de animal, né, que traz exatamente essa questão da mensagem, né, do Deus da sorte.
Ah, mas é um elefante da sorte, não é um deus. É uma divindade. Ah, é um galinho, né? A estatueta de um galinho, é o galinho da sorte. É uma estatueta, é um amuleto, é idolatria. Você entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Você pega aí você pega o seu Sidur e vai fazer as suas preces, e tem um ídolo lá dentro das suas casas, dentro da sua sala lá. Aí você fala: meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas não é que mais assombração aparece, é que tem um ídolo dentro da sua casa. Tem um ídolo ali na sua sala, onde você faz as suas preces, e por aí afora vai. Quebra essa bagaça aí, quebra, esmiuça, joga no lixo e pronto. Mas sendo estatueta tem que quebrar mesmo, mas quebrar para ficar esmiuçado mesmo, para não ficar ali nenhum resquício de que aquilo ali foi um ídolo. E faz virar um pó aí, né? E aí põe no lixo e pronto, e tchau e benção, né? Então remove a sua idolatria, né? Seja ela qual for, dentro desse aspecto. Então por isso o Monte Sinai, ele remete à humildade, onde que nós temos que ter a humildade e reconhecermos que só Hashem é Deus e só dele que vem realmente todos os provimentos para as nossas vidas, ok? E dentro desse serviço, então existem 3 níveis, né? O iniciante, o intermediário e o avançado. O iniciante é um novato no estudo e na prática do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ainda não treinou sua mente e personalidade para se harmonizar com os valores do monoteísmo com fundamento judaico. E assim, nesta fase, qualquer rastro do ego provaria ser totalmente contraproducente, não é produtivo. Né? O iniciante ele não é produtivo, ele não produz, né, realmente o expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ele precisa procurar produzir a si mesmo, para sair do nível iniciante e para o intermediário e para o avançado, certo? Aí sim ele vai produzir frutos realmente para Hashem e em seu turno, né, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso, o crescimento espiritual é mais pessoal do que para os outros, né? Pois o seu ego serviria para fortalecer a sua personalidade não refinada. Vamos dar um exemplo do iniciante que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, dentro das comunidades Benei Noach e dentro das sinagogas Benei Noach, né? Então, praticamente todos nós viemos da idolatria. Viemos aí de vários segmentos religiosos, idólatras e companhia limitada, certo? Aí o que acontece? O iniciante, ele muitas vezes, ele ainda não está realmente com o seu crescimento espiritual de tal forma apurado, né? Então ele às vezes age dentro das comunidades Benei Noach como se ele ainda estivesse, por exemplo, dentro de um movimento religioso pentecostal. Fica gritando, fica falando alto, né? Fica esbravejando, né? E não é por esse lado, não é por esse lado, né? Nós já compartilhamos, já ensinamos e procuramos viver realmente o serviço a Hashem dentro da liturgia, né? Seja na celebração do Shabat, nas preces diárias, etc. e tal. Tem que procurar ter uma concentração maior, bem como também precisa procurar, sem sombra de dúvidas, né, agir com modéstia, com humildade, né? Então, lá o povo lá às vezes está fazendo lá uma prece, etc. e tal, e de repente aquele iniciante que ainda está com a sua mentalidade mais lá na questão da sua antiga vida espiritual pentecostal, e todo mundo concentrado, fazendo as suas preces, e de repente ele berra lá no meio, né? No meio do povo lá, amém, né? Glória a Deus, né? Quebra toda a concentração de todo mundo, né? Por quê? Porque aquela
pessoa iniciante, ela ainda não se apurou que ela está, de fato, num movimento monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, onde está realmente seguindo a fé monoteísta, única e verdadeira, certo? E então esquece e volta à sua velha prática. Então, precisa de crescimento, né? De crescimento, amadurecimento espiritual, para poder sair do nível iniciante para o nível intermediário, para seguir a mesma sequência do intermediário e para o nível avançado. O que nós precisamos termos consciência, amados, é que nós não podemos continuar sendo crianças na nossa vida monoteísta com fundamento judaico. O que significa continuar como criança? De nós não crescermos espiritualmente. Dentro da caminhada de emuná, fé e bitachon, confiança, nós precisamos ser como crianças para com o Pai. Confiança absoluta no Pai. Mas só que nós temos que crescer, desenvolver, amadurecer, se apurar, para que realmente possa, em todos os níveis, fazer com que as coisas espiritualmente venham se encaixar, né, sobre a questão como se diz, espiritualmente. Você precisa crescer, amadurecer, ser saudável espiritualmente. É o que nós estamos fazendo nos ensinamentos desse Sefirat HaOmer, no período da contagem do Omer, ok? Então, como fala, é importante termos consciência disso, ok? A Di Machado, ela pergunta sobre as varinhas de incenso, se é idolatria ou não, né? Desde que você compre as varinhas de incenso e na embalagem não contém nome de idolatria. Ela tem que ter um nome comum, que não associe à idolatria. Se você compra lá as varinhas de incenso e ela traz realmente nomes que conectam à idolatria, então aí é idolatria mesmo, né? Por isso que precisa tomar muito cuidado, né? As casas de incenso, onde normalmente se vende, normalmente as casas de incenso têm conexão com idolatria, principalmente idolatria conectada com a Índia, né? Que tem milhares e milhares de divindades idólatras ali, sem sombra de dúvida. Então precisa procurar observar isso, ler a embalagem, certo? Ver a produção, né? E aonde que foi produzido aquilo, qual que é a indústria que produziu, normalmente vem ali especificando, né, a indústria. Se você vê lá a indústria e tem um nome de um ídolo, então você tem a certeza que mesmo que na embalagem não está escrito nada de idolatria, mas a fabricação dela, a raiz dela é idólatra. Então precisa tomar cuidado com todos esses aspectos aí para não cair na idolatria, entendeu? Essa é a questão aí, sem sombra de dúvidas, os cuidados que nós precisamos ter, ok? Então esse é o iniciante. O intermediário, por outro lado, ele já refinou de forma considerável, né, a sua personalidade para aderir aos valores judaicos e adquiriu muito conhecimento. Então, embora a humildade ainda seja a característica predominante de sua personalidade, pode ser necessário, em algumas ocasiões, obviamente, que essa pessoa use o seu ego para proteger os interesses do judaísmo em geral e dela também, como judeu observante, né, ou como beneinô observante em particular. Não obstante, o seu ego deveria ser temperado cuidadosamente, com humildade, para impedir que ela se conduza à arrogância ou ao egoísmo, né? Então, esse período intermediário, para nós compreendermos aqui, né, sobre a questão de berrar, né, no monte, o Monte Sinai, o menor dos montes. Então, não é planície, né, não é um vale, mas é uma montanha,
certo? E é a menor das montanhas que estavam ao seu redor, para trazer realmente o que? O atributo da humildade. A humildade, ela não se pode perder. E mesmo como se trata de monte ou montanha, está dizendo, mesmo que você esteja na montanha, ou seja, de forma elevada no conhecimento, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nos estudos monoteístas, na Torá, nos livros que ajudam a entender e a compreender os textos sagrados, que nem os livros de Humash, né, que são os livros de estudos das parashiot, das porções, etc. e tal. Ou seja, tudo aquilo que vem agregar o conhecimento, a sabedoria do Rebbe, por exemplo, né? O livro Mashiach, por exemplo, e tantos outros aí que vêm agregar conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento, mesmo que nós estejamos na montanha, né, espiritualmente falando, conhecimento, vida espiritual, vida prática, etc., mesmo assim, nós não podemos perder a humildade. Então, quando aqui se traz a advertência, né, os comentários de Rashi do nosso Rebbe Menachem Mendel, é exatamente para que o nosso ego, muitas vezes para proteger, né, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, o judaísmo em si, né, muitas vezes a gente acaba agindo de forma arrogante, né? Então, onde que nós precisamos tomar cuidado, não é porque o pouco que conhecemos, né, alguns acham que já conhece demais, e não conhece demais coisa nenhuma, né? Infelizmente, tem certos Beneinô que, porque conhece uma palavrinha em hebraico, já acha que conhece o hebraico todo, né? E é um ledo engano, porque para você conhecer o hebraico mesmo, você tem que conhecer o alfabeto de frente para trás, de trás para frente, de ponta a cabeça, no avesso, no escuro, e olhando para o sol. Você está entendendo? Tem que conhecer mesmo, sabe? Tem que conhecer mesmo, sem sombra de dúvidas, né? Depois decorou bonitinho o alfabeto hebraico, o Aleph Beit, né? Aí você vai estudar o hebraico com pessoa devidamente preparada, né? Indicada, ou um rabino que ensine, ou alguém indicado pelo rabino para aprender o hebraico. Então você toma muito cuidado com a internet. A internet oferece muita luz de lamparina e não holofotes de conhecimento. Luz de lamparina, uma luz opaca, obscura, embaçada, e por aí afora vai. Então não é todo mundo que está aí na internet, vem aprender hebraico comigo, né? A pessoa não tem nem chapéu, nem cabeça, nem pé, e você já, vou entrar nessa daqui. Não, não é assim. Procura saber a fonte, a base, as raízes. Procura realmente ver ali qual que é o link, busca uma orientação com o seu emissário, o seu líder da sua comunidade Beneinô, da sua sinagoga Beneinô. Se ele não souber responder para você, ele vai buscar junto ao rabino, junto ao Rav Yaakov Gerenstad, junto ao Rav Michel Tabassinik, que é um dos braços ali do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que ensina hebraico, entendeu? Então, vai falar para você se você está entrando numa coisa boa ou se você está entrando numa fria. Então não é assim, qualquer um aí agora se apresenta aí, eu sou professor de hebraico, e não é, entendeu? Alguma coisinha a gente procura ensinar, mas nós não somos professores de hebraico, entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Então, às vezes, né, o Beneinô, ele acha que porque ele fez, ele estudou alguma coisinha de hebraico, já acha que entende de hebraico pra caramba, né? Estudou alguma coisa das porções, já acha que já entende toda a Torá, né? E tem aqueles ainda que são tão absurdos que se apresenta aí como se soubesse mais do que o próprio rabino, né? E aí, então, é uma demência que não tem tamanho, né? Então, aí começa aquele negócio, né? Acho que sabe mais do que o rabino. Então, é tomar cuidado com essas coisas.
Então é não perder a humildade. Mesmo no nível intermediário, nós não podemos perder a humildade, ok? Por isso, né, não permita que a arrogância ou o egoísmo, né, o orgulho, a prepotência venha prevalecer. E o terceiro nível avançado, se uma pessoa transformou totalmente sua mente e seu corpo para querer só os valores do judaísmo, então seu ego já não se afirma como uma ameaça na sua relação para com Deus. Ao exercitar seu ego, ela apenas reforçará e fortalecerá uma personalidade que é totalmente dedicado à Torá. Então, diante dessa realidade aqui do nível avançado, o intelecto da pessoa, o seu ego, já não é uma ameaça para ele. Por quê? Porque ele já venceu o nível iniciante, o nível intermediário, e agora no nível avançado, onde ele transformou totalmente a sua mente. Veja bem, uma expressão que a gente sempre procura bater no meio Benei-Noach. Você precisa mudar a sua mentalidade das suas antigas formas de crenças, vidas espirituais que você tinha antigamente, que tinha conexão com a idolatria, e você precisa mudar a sua mentalidade para uma mentalidade judaica. Então aquele negócio de que a pessoa está lá no meio da comunidade lá e de repente dá uma de pentecostal, amém, aleluia, glória a Deus. Não existe isso. Não existe isso. Muitas vezes se comporta a semelhança de Esaú, que chegava para o seu pai e dizia para ele, como que se separa o dízimo do sal, da farinha? Parecendo que ele era tão preocupado com o dízimo, as ofertas, as doações, a de Sedacá, e era só para enganar o seu pai, Itsarraque. Então, muitas vezes, a pessoa, na realidade, ela mal entrou no nível iniciante e ela fica fazendo perguntas absurdas, que não tem pé e nem cabeça. É transformar a nossa mente numa mentalidade judaica. Você entrou no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é para mudar, como diz o nível avançado, mudar totalmente, transformando totalmente a nossa mentalidade de antes para uma mentalidade judaica, bem como também mudando também os aspectos do nosso corpo e tudo que se está conectado ao nosso corpo, que são valores do judaísmo. Vestir-se com modéstia, não vestir-se de forma provocante, seja o homem ou a mulher. E aí por aí afora vai, ter modéstia, não se aparecer, né? E muito menos deixar com que as suas intimidades apareçam. Valores judaicos. A partir do momento que você entra no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, você precisa santificar a sua mente, o seu corpo, as suas vestimentas, tudo. Por quê? Por amor a Hashem. Então é mudança. Então berrar na montanha significa que você sai do vale, você sai de baixo, para poder elevar-se em berrar no Monte Sinai, onde houve a outorga da Torá, que significa que ele nos deu a Torá para transformar a nossa vida. Então, por isso, né, a Parashá, berrar, ela é chamada na montanha, sem esclarecer que se tratava exatamente do Monte Sinai, mas a Torá está nos ensinando que todo judeu e Benei-Noach é capaz de se tornar um gigante espiritual, cuja personalidade é tão sagrada que não precisa ser contida com a humildade. Ou seja, o nível avançado significa que quando a pessoa realmente transformou totalmente a sua mente,
Então, ela não precisa se preocupar com a humildade, porque a arrogância, o orgulho, a prepotência, o egoísmo já não surte mais efeito na vida dela. Então, a humildade, ela é algo natural. Então, por isso, o nosso nível, ele precisa mudar, evoluir, crescer, refinar, amadurecer, se tornar saudável e equilibrado. Entendeu? Então, essa é a nossa paraxá da semana, que nós temos aí diante de nós, para refletirmos sobre essa questão da humildade, os níveis, e também, né, os ensinamentos que nos fala sobre a questão logo no início da nossa paraxá, né, nos fala sobre o capítulo 25, né, o ano sabático, né, do verso 1 ao verso 7, do verso 8 em diante nós temos aí o ano do jubileu, Yovel, né, 49 anos, no 50º ano, né, vem o ano do jubileu. Bem como também, né, dentro desse aspecto aqui, nós temos aí sobre que o Eterno, ele diz, né, eu dirigirei minha bênção a vocês no 6º ano, que fala sobre a questão do ano sabático. Vejam bem, amados, que o ano sabático, ele cada 6 anos, o povo judeu trabalhava na terra. No 7º ano, então, no 7º ano descansava. Ninguém trabalhava na terra. A terra ia descansar. Ela produziria frutos por si só. O proprietário da terra não poderia colher os frutos e levar para os seus depósitos ou levar em abundância para dentro da sua casa. Ele só poderia pegar aquilo que era suficiente para consumir no dia. E no outro dia voltava lá no campo e colhia os frutos e os grãos que seriam devidamente consumidos no dia. E o proprietário da terra, ele não poderia trancar a porteira. A porteira tinha que ficar aberta para que os pobres, os menos afortunados, pudessem entrar pela porta da frente, modo de dizer, e pudessem adentrar, né, no pomar, no campo, colher frutos e colher também grãos para levar para a sua família. Também não poderia levar em abundância para armazenar, apenas para o consumo do dia. No outro dia, voltava a fazer a mesma coisa. E isso era durante todo o 7º ano. Tanto para o proprietário, como para aquele pobre e menos afortunado, né? Tinham essa questão. Então, o dono da propriedade e o menos afortunado, eles estavam em igualdade de condições. Não podiam pegar a mais, nem o proprietário e nem o menos afortunado. Ou seja, tanto o rico como o pobre, ambos em equilíbrio, dependendo unicamente de Hashem. Ou seja, o rico, ele aprenderia com humildade, ele aprenderia que tudo que ele possui não é dele, pertence ao único e o verdadeiro dono. E o pobre, ele aprenderia na continuidade da humildade que não é a sua condição menos afortunado que faz ele não depender de Deus, muito pelo contrário, que faz ele depender ainda mais de Deus, porque ali ele está em igualdade com o rico. Então ele se eleva à posição do rico, o rico, ele é, entre aspas, rebaixado à posição do pobre. E os dois andam em igualdade de condições, em equilíbrio. Os dois reconhecendo na prática, literalmente, que só Hashem é o verdadeiro sustentáculo das nossas vidas. É somente dele que vem o nosso sustento. E é por isso que ele é o alicerce para todo o ser humano, ok? Então, de forma simples, resumida, essa é a questão. Mas um detalhe que nós precisamos ver, o ano sabático era a cada 7 anos.
6 anos trabalhando na terra, e no 7º ano descansava a terra. O ano do jubileu, Yovel, eram 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos, trabalhando na terra. Mas no 50º ano, a terra seria totalmente também a semelhança da Shemitah, que é o ano sabático, a Shemitah. Também a terra parava e descansava também o ano todo. Ok? Então, nós vemos aí o dia, a criação, 6 dias, e no 7º dia, vemos a questão da Shemitah, o ano sabático, 6 anos e o 7º ano. Yovel, o jubileu, 7 vezes 7, 49 anos, trabalhando na terra, no 50º ano, a terra descansando. Ou seja, os nossos mestres falam que para Hashem, todo 7 é amado e sagrado. Dentro desse escopo, 6 anos para 7º ano, 7 vezes 7, 49 anos para o 50º ano. Ou seja, a terra descansando, e única e exclusivamente todos, independente de cultura, independente de conhecimento, independente de posição social, todos dependendo unicamente de Hashem. Só Deus é o divino provedor. Nesse sentido, qual que é a promessa que nós temos? 6 corresponde a 6 milênios da história da humanidade. O 7º corresponde ao 7º milênio, o reinado de Mashiach, a redenção final. E nós estamos no 6º milênio da história da humanidade. Nós estamos para qualquer momento mesmo adentrarmos no 7º milênio com a revelação do justo Mashiach. Estamos vivendo momentos, sem sombra de dúvidas, que antecedem a revelação do justo Mashiach. Por isso, nós temos que estar apercebidos dos sinais. Só o cego espiritual que não vai compreender. Só o cego espiritual que não vai ver e discernir os sinais. Só o cego espiritual que ele fica fazendo a contagem. 5.784 para 6.000, faltam tantos anos, 200 e poucos anos. É o cego espiritual. Porque nós encontramos pelo próprio Tanar que o ano do rei, ele começa no momento em que ele é eleito rei. Aí começa o reinado. O ano 1 do rei fulano de tal. Entendeu? Então, nós, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós já passamos do meio-dia do 6º dia. E quando se passa do meio-dia do 6º dia, todo mundo judaico sai do mundo físico e conecta-se, mantém o foco estritamente para os preparativos da entrada do Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já falava isso nas décadas de 70, 80, 90, que nós já estamos vivendo a redenção. É só uma questão de Mashiach se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Ou seja, nós passamos do meio-dia do 6º milênio.
O foco é a redenção final. O foco é o 7º milênio. O foco é a revelação do justo Mashiach para a redenção final. E é por isso que nós temos que ter, como diz o nível avançado, mudança completa, totalmente da nossa mente, da nossa mentalidade, do nosso intelecto, para uma mentalidade judaica. Porque o monoteísmo, ele é com fundamento judaico. O verdadeiro monoteísmo é com fundamento judaico. Outro fundamento que se coloca por aí dizendo que é monoteísmo, não é monoteísmo. Porque falta a base essencial, judaísmo. Entendeu? E os sinais estão bem visíveis aí na cara. Só a demência mental que impede as pessoas de verem, de enxergarem, de discernir. Por quê? Porque não tem uma mente transformada pela Torá, pelos estudos da Torá, pelas 7 leis de Noah e as suas ramificações. É através disso que nós temos a conexão com Deus, a sabedoria divina, e que nós vamos discernindo o tempo realmente que está diante dos nossos olhos. Por isso, o ano sabático, né, os nossos sábios, né, entre eles o rabino Shabsi Alpern, ele nos fala sobre a questão do ano sabático, dizendo da seguinte forma, né, qual é o significado desta lei. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, mostrou-nos um caminho de vida. Mostrou-nos o caminho de vida. Preste atenção nisso. O Shabat nos lembra que no mundo há um dono supremo que governa. O mesmo é verdadeiro com o ano sabático. É fácil o fazendeiro pensar que por causa de suas energias e ideias revolucionárias, às vezes dentro do agronegócio, por assim dizer, produziu uma boa colheita, esquecendo que, na realidade, foi devido às bênçãos do Todo-Poderoso que fez com que ele tivesse uma boa colheita. Assim como quando o homem tira os olhos dos céus, tira os olhos da confiança em Deus e olha para a terra e acha que tudo que está acontecendo é graças a ele, ao seu poder aquisitivo, à ideia do seu agrônomo e por aí afora vai, ele acha que graças a isso, sem depender de Deus, que teve uma ótima colheita. Então ele começa a desconectar-se com Deus e aí as coisas vão começar a ficar ruins, sem sombra de dúvida. Então por isso o ano sabático lembra para todos quem é o verdadeiro dono de tudo. Há ainda outro significado para o ano sabático. Deus nos prometeu que por causa de nosso descanso, ele supriria todas as nossas necessidades. Assim mostramos nossa imuná e o nosso bitachon, fé e confiança no Eterno, que é essencial para aquele que quer ter uma vida calma e feliz. Fé e confiança no único e o verdadeiro dono de tudo. Ponto. Durante este 7º ano, enquanto o fazendeiro está livre de seu trabalho no campo, dedica mais tempo a assuntos espirituais, dos quais colherá os frutos, tanto no sentido material, os frutos da terra, que Hashem fará produzir em abundância no 6º ano, e quando entrar o 7º ano, o próprio Hashem, o dono de tudo, fará com que a terra produza de forma natural os frutos da terra, tanto para o fazendeiro
quanto para aquele menos afortunado. Então, desta forma, ele vai saborear os frutos tanto no sentido material como no sentido espiritual. Então ele estará, de fato, descansando a terra. E esse descansar a terra significa também descansar no eterno. E descansar no eterno significa, não importa o que esteja acontecendo comigo e ao meu redor, o mundo pode estar desabando, mas uma coisa é certa, ele cuida de mim. Ele cuida dos meus, família. Ele cuida daquilo que pertence a mim. Então, teremos uma vida calma e feliz. O mundo pode estar desabando, né? Tem uma outra expressão aí, um outro ditado que as pessoas dizem assim, eu vou viajar. Então alguém fala para ele assim, boa viagem, né? Que Deus te guarde, etc, etc, etc. E ele pega e fala assim, e com certeza Deus vai me guardar. Mesmo que aconteça um acidente, eu vou sair em cima da roda rodando. Não vai acontecer nada comigo. Entendeu? Então é questão de confiar, ponto final, né? Que ele é que cuida realmente de cada um de nós, né? Então o descanso da terra a cada 7 anos, né? Conforme Deus ordenou ao povo judeu, o 7º dia da semana é o Shabat. Nesse dia, deve-se abster de fazer quaisquer tarefas cotidianas. A mitzvah é o ordenamento que Deus deu ao povo judeu. Deus também nos ordenou que guardássemos outro tipo de Shabat. A cada 7 anos, a terra de Israel terá um Shabat. Neste ano de descanso, não podereis trabalhar a terra, né? Então vejam bem, esta é uma ordenança para o povo judeu quando entrar na terra prometida. Essa foi a ordenança que Deus deu. Então, até o ano 70 da nossa era comum, né, o povo judeu vivia essa realidade. O 7º ano, o 50º ano, a terra descansava. Entendeu? Porque é específico na terra de Israel. Desde 1948, o Estado de Israel, né, está aí, existe, etc. Eles estão guardando? Não estão guardando. Ainda não estão guardando. Por quê? Porque é necessária a redenção final, com o justo Mashiach, a construção do templo, e então, literalmente, o povo judeu, que vai voltar completamente para a terra de Israel, cumprirão literalmente os 613 mandamentos. E ombro a ombro com o povo judeu, as nações, nos dias de Mashiach, cumprirão literalmente as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais. Estaremos fazendo o mesmo serviço a Hashem. Entendeu? Então, por isso, no Shabat, a terra chama-se Shemitah, né? Que significa deixar livre ou retirar-se. Shemitah, deixar livre ou retirar-se. Durante o ano de Shemitah, os agricultores de Israel abstêm-se de lavrar a terra. Não pode revolver a terra. Não podem arar a terra. Não podem mexer na terra. A terra fica lá, quietinha, no seu canto. Não pode pegar sequer um palito e furar a terra. Não pode mexer na terra. Entendeu? Essa é a ordem que Deus deu ao povo judeu na terra de Israel sobre a questão da Shemitah. Por que Deus ordenou ao povo judeu a mitzvah de guardar os anos de Shemitah? Ou seja, a cada 7 anos tinha que reservar o 7º ano exclusivamente para Shemitah, deixar livre ou retirar-se da terra. Então, a seguinte analogia para o cumprimento de Shabat vem no caso aqui. Cumprimos o Shabat para recordar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mais que isso, porém, um judeu, quando cumpre Shabat, demonstra que confia em Deus e compreende que Deus cuida dele. Ou seja, ele deixa no 7º dia de ganhar sustento, trabalhar, fazer dinheiro,
para sustentar a si, a família, seus negócios e etc. e tal. E ele volta-se completamente para Deus no Shabat. Então ele dedica, né, pouco antes do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, literalmente o judeu religioso, né, sabemos que tem muitos judeus que não é religioso, vive normalmente, mas o judeu religioso, né, um pouco antes do pôr do sol e da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, ele dedica-se completamente a Hashem, ao Shabat. Ele não liga celular, nem usa celular, o celular fica lá na casa, lá num canto desligado, você entendeu? Não acende luz, não acende fogo, não lava roupa, né? Não escreve. São 39 leis proibitivas que tem para o judeu não fazer no dia de Shabat, ok? Então, essa questão. E para o Bnei Noah, o honrar o Shabat significa estar com essa conexão, reconhecendo que somente Deus é o único Criador, o dono de tudo, só Ele tem a força em todo esse universo, nada se compara a Ele, reconhecendo que Ele é o único Criador, o único Redentor, o único Deus e o único Salvador. E se dedicamos-nos, né, às preces especiais de Shabat, né, ao estudo da Torá, né, quem realmente tem a graça bendita de não trabalhar no Shabat, então ele pode se dedicar, o Bnei Noah pode se dedicar melhor e mais ainda nas questões dos estudos da Torá, das 7 leis e as suas ramificações, entendeu? Quem trabalha de plantão, por exemplo, né? Então ele pode, por exemplo, fazer a troca de plantão para não trabalhar no Shabat, não como uma lei que é dada aos judeus, mas por amor a Hashem, né, eu vou fazer isto, né, enquanto der para eu trocar de plantão, por exemplo, eu vou fazer isso para que eu possa me dedicar melhor no honrar o Shabat, não em guardar o Shabat. O guardar o Shabat deixa para o judeu, é para eles, ponto final. Vamos honrar o Shabat. Então, nós podemos, por exemplo, né, são coisas assim, cuidados por amor a Hashem, não como lei de guardar o Shabat, mas como honrar o Shabat. Então, por exemplo, você não vai limpar a casa no dia do Shabat, você não vai lavar roupa, por exemplo, não tem necessidade de lavar a roupa, lavar a casa exatamente no dia do Shabat, não precisa isso daí. Então, tem certas tarefas que nós podemos adiar para o primeiro dia da semana, o chamado domingo. Então, você se organiza para poder honrar ao Shabat e a Hashem da melhor forma possível, né? Você é inteligente, Deus te deu inteligência para saber superar, né, as dificuldades sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, Deus deseja que seu povo, em qualquer lugar onde esteja, deposite sua confiança nele e somente nele. Ele temia que os judeus, ao se estabelecer na terra de Israel, uma terra produtiva, uma terra que mana leite e mel de tâmaras, como é mencionado extensivamente na própria Torá, né? Então, entre aspas, né, o Eterno temia, entre aspas, que Israel, né, por estar habitando numa terra fértil, viesse realmente a depositar a sua confiança na terra e não nele. Então ele deu o quê? Deu Shemitah, o 7º ano, para a terra descansar. Então a cada 6 anos, então o fazendeiro, ele falava, meu Deus do céu, agora a coisa vai pegar. Vamos ficar o 7º ano sem trabalhar a terra. O 6º ano é o último ano da colheita, nós vamos ficar o 7º ano sem colher. Aí no 8º ano que nós vamos mexer na terra, preparar a terra para dar, para produzir. E ele só vai produzir depois de 2 anos, 5 anos. E agora, meu Deus do céu, como que vai ser? Então é aí que está a questão. Não é confiar na terra, é confiar no dono da terra. E por isso a promessa de Hashem, né, que nos fala aqui no capítulo 25, né, em várias passagens aqui, em vários versículos, que ele fará com que haja produção suficiente.
E o sexto ano da produção, a terra estava mais fraca do que os anos anteriores. Porque os anos anteriores a terra tinha descansado, então ela estava com força, com vigor, com vitalidade. O sexto ano era o ano em que a terra, entre aspas, estaria uma bagaceira, fraca. Mas aí Hashem diz que se vocês guardarem a minha mitzvah, o sexto ano a produção será um dobro, para que você tenha tanto para o sétimo como para o oitavo ano. Então veja como que o dono da terra é que manda, é que faz acontecer. Não é o dono, não é o proprietário da terra, o proprietário provisório da terra, não é o seu agrônomo. Está entendendo? O que é em qualquer lugar da terra que o povo venha ter fé e confiança em Hashem? Entendeu? Então, por isso, as três promessas de Deus ao povo judeu foram se tão somente guardassem a mitzvah de Shemitah, o sétimo ano. Primeiro, Deus prometeu que a colheita do ano anterior, o ano de Shemitah, durante 3 anos, duraria 3 anos. Ou seja, a colheita do sexto ano, ela duraria para o sétimo, o oitavo e o nono ano. Veja a promessa divina. Para aqueles que confiam em Deus. Por isso, numa live aí, o nosso Rav Yaakov Genestad disse, fé e confiança. Né? A fé qualquer um tem e é para todo mundo. Confiança não. É para aquele que realmente se entrega nas mãos de Hashem. E confia absolutamente nele. Ok? Não se preocupe, abençoarei a terra de modo que a colheita do sexto ano seja suficiente para o sexto ano, o sétimo e o oitavo ano, né? Corrigindo aí, ok? O sexto, o sétimo e o oitavo ano, né? Que seja duradouro por 3 anos. Segunda promessa, Deus prometeu que durante o ano de Shemitah fiquem satisfeitos. Todos ficarão satisfeitos se cumprirem a mitzvah. Ou seja, mesmo uma pequena quantidade de alimento será o suficiente para saciar a fome de todos. Cada um comendo pouco, mas tendo realmente a qualidade dos alimentos seria de tal forma que traria saciedade tranquilamente na pessoa. A pessoa ficaria satisfeita com uma pequena quantidade de alimento. Então, assim, a sua produção agrícola durará. E a terceira promessa, se guardarem tantos anos de Shemitah, como os de Yovel, né, o ano de jubileu, no 50º ano, estarão seguros em Israel. Porém, se não observarem nem a Shemitah e nem Yovel, os seus inimigos o forçarão ao exílio. Serão exilados. Então, é isso daí. Há leis especiais referentes ao ano de Shemitah e estão divididas nas 3 categorias. O ano de Shemitah, um judeu, aliás, não pode trabalhar na terra em Israel. A segunda lei é: os frutos do ano de Shemitah são sagrados e não pertencem ao agricultor, pertencem ao soberano e, portanto, todos têm o direito de comerem, de se alimentarem. O perdão dos empréstimos do ano de Shemitah, ou seja, aqueles que tinham dívidas porque emprestou dinheiro, eles eram perdoados no ano de Shemitah, ok? Então, de forma resumida, é isso daí, ok? Agora, para finalizarmos, né, o nosso shiur, nós queremos deixar aqui... Deus cumpre, Deus promete e Deus cumpre. Somente Deus perfeitamente promete e cumpre. Ok? Então, por isso, minhas bênçãos para vocês no sexto ano serão em dobro. Ou seja, o ano sabático nos ensina que quando fazemos o que Deus deseja, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele não somente nos abençoa no plano espiritual, mas também no plano material.
O ensinamento e a prática para nós a realidade é a mesma. Não no sentido do campo, do trabalho, da lavoura, etc. e tal. Mas no nosso sentido, como Benei Noah, no nosso serviço para Hashem. Se nós trabalhamos para Hashem, com um verdadeiro amor, verdadeira kavaná, que é a verdadeira intenção do coração, com amor verdadeiro, puro, fervente, apaixonante por Deus, então o que eu faço? Eu faço por amor a Hashem. E o que eu não faço, que é do desagrado dele, e eu faço porque eu tenho vergonha de fazer algo proibido e que venha realmente deixar o meu Deus envergonhado de mim. Entendeu? Então isso é amor e temor que tem que mover as nossas vidas para realmente o nosso serviço a Hashem. Então esse aprendizado do ano sabático é uma realidade para nós no nosso dia a dia. Até que o justo Mashiach se revele e as coisas venham andar exatamente, plenamente no plano divino para a terra de Israel e para as nações. Mas no dia a dia a prática real é essa daqui. Esta é a verdade, ok? E quanto a essa questão do ano jubileu, o Yovel, né, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós uma mensagem dizendo o seguinte: nós precisamos baixar o infinito. O que é isso? É trazer o céu para a terra. O céu é o infinito. E nós precisamos trazer o céu para a terra. Trazer o infinito para a terra. Isso significa trazermos a presença divina para este mundo. Então, esse conjunto dos 49 anos, né, composto por 7 ciclos sabáticos e seguido pelo ano do jubileu, assemelha-se ao período em que nós conhecemos como os 49 dias entre Pesach e Shavuot, Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Na contagem anual entre Pesach e Shavuot, há um dia, o 50º dia, que é celebrado, mas não é contado. Nós contamos até o 49, até o 49º dia. O 50º dia não é contado, é festa. É Shavuot. Ok? Então, por isso, se deve que a experiência anual da entrega da Torá é uma revelação divina, que não podemos conseguir por nós mesmos. É um presente divino, é um presente de Deus para o povo judeu e para as nações. E os Benei Noah, que abandonaram a idolatria e vieram para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, vai desfrutar muito bem deste presente, ok? Da mesma forma, o ano de jubileu é observado, mas porém não é contado. No entanto, as revelações divinas de Shavuot e do ano de jubileu só ocorrem em respostas e consequência ao fato de que nós tenhamos contado os 49 dias ou os 49 anos anteriores, respectivamente. No transcurso deles, nos acendemos através de todos os níveis de consciência divina que podemos conseguir por nossa conta, a contagem dos 49 dias. Vemos então no que se refere a cumprir com a nossa missão divina, que Deus nos concede um êxito muito além do que podemos atingir com os nossos próprios esforços, sempre e quando nos esforcemos em alcançar os nossos objetivos por nós mesmos. Ou seja, ao contarmos os 49 dias, é um esforço nosso, por isso cura emocional e refinamento pessoal. Mas o 50º dia não é contado. Por quê? Porque é um presente divino. E por ser um presente divino, o que está faltando para completar em nós
o 50º dia ou o 50º ano é o presente divino que vem em nós para completar o que nós fizemos durante 49 dias com os nossos esforços, a contagem do Homer. Então ele vem e nos recompensa no 50º dia, com a outorga da Torá, o presente divino. Somente através desse presente divino, a Torá, e com ela o estudo da Torá, que nós podemos tocar a Deus e que Deus pode nos tocar. Então, por isso, amados, isso vem trazer para nós, sem sombra de dúvidas, a grande bênção, o reconhecimento, quem é o único e o verdadeiro dono de tudo. Quem é o único e o verdadeiro rei sobre todos e sobre tudo. Quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, confiança, bitachon, nós estamos no nível avançado, com a nossa mente transformada numa mentalidade judaica, para servir a Hashem, adorar, amar, cada vez mais no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem, né? Para finalizarmos, nós queremos deixar aqui o nosso shalom para as seguintes pessoas que sempre estão conectados conosco aí. A irmã Albrecht, Oliveira Albrecht, São Paulo, capital. Benedito Dirceu Pimentel, de Botucatu. Elvia Nunes Ezember, de Itanhaém, São Paulo. Sérgio Reis, São Paulo, capital. Marco Antônio, também da capital paulista. Efraim Ben Abraham, do Rio de Janeiro. Silvia Ferreira Assis, lá de São Paulo, capital. Lourdes Oliveira, da Alvorada do Oeste, lá em Rondônia, lá extremo norte. Hein? José Maurício, Rio de Janeiro. O Miro Mir, de Olambra. Gilson Pinto Raim, Guarulhos, São Paulo. João Luiz Martins Farroupilhas, Rio Grande do Sul. Bruno Maribondo de Araújo, Paraíba. Silvia Gomes Cardoso, Serra, Espírito Santo. Lídia Ribeiro Almada, lá de Lisboa, né, em Portugal. Ronaldo Guerra, São Paulo, capital. Paulo Guedes, Manaus, Amazonas. André Nogueira, São Paulo, capital. De Mirumir até André Nogueira, eles fazem parte do grupo Terrilim, comunidade no Facebook. Temos também o Luciano Bar, Emanuel Picon e a esposa Jaqueline Cune Matos, lá em Osasco, São Paulo. Um casal muito querido. Adão Faustino Costa, Anicuns, Goiás. Denis Souza, Declier Paz da Silva, Pará. O Emerton Carvalho, Brasília, Distrito Federal. Aniversariante do dia, a nossa irmã, a nossa querida irmã Maria de Fátima Marmol, né? A nossa irmãzinha mais velhinha, que nós temos aí, né? A titia. Né? Então hoje ela está fazendo aniversário, né? Então para ela, Mazal Tov, com as bênçãos divinas, muita proteção, saúde, vida longa, né? E que Hashem, né, possa responder as suas orações rapidamente em nossos dias. Amém, amém, né? E presente aí ao vivo e a cores, né? Temos aí também a de Machado, a Maria Inês Moino Martins, a Maria Soares, o Mário Sabadini, a Miriane Machado Stum, a Vânia Ivonete Maria da Silva. Quem mais aqui? A Luciana Rodrigues, né? Algumas pessoas aí que estão conosco aí ao vivo e a cores também, ok? Então o nosso shiur é isso. O nosso próximo encontro é às 20 horas para o Sefirat HaOmer, né? Que nós possamos cada vez mais refinar realmente a nossa personalidade e a nossa cura emocional. Por quê? Porque o 7 é melhor do que o 6. E o 8º é sublime,
está acima de tudo, de toda e qualquer questão, pois o oitavo é infinito. É o Olam Rabá, o mundo vindouro. Shalom, shalom. Até lá.